partir de hoje a gente quer ficar mais conectado com vocês, tanto pela TV quanto pela internet. E para isso surgiu uma nova ideia de todos aqui, que é um programa chamado Miscelânea, que vem ser o quê? Vocês vão conhecer um pouco da gente e a gente vai conhecer um pouco de vocês através de um sorteio sobre um tema que vai ser surpresa pra gente, e cada um vai dar a sua opinião sobre esse determinado tema toda semana aqui na telinha da Conecta TV. Tá, e como é que a gente vai ficar sabendo a opinião dos outros? A gente vai até as ruas. A ideia é, Fernanda, que a gente marque A gente vai marcar um lugar pelo Facebook, pela TV, um lugar específico para a gente poder se encontrar, e lá é que vai ser dito o assunto, né? E a gente fica esperando todo mundo, né, gurizada? A ideia é a gente justamente ter essa troca com vocês. A gente vai expor aqui a nossa opinião e vai escutar a opinião de ti que nos assiste. Importante também para quem quer saber como participar, se conectar nas nossas redes sociais, nos seguir. E para quem não conhece esses dois aqui que estão na ponta, o Paulo e o Zé, Sou mais bonito. eles são responsáveis por a nossa entrada no vídeo, são os dois editores, diretores de cena, cinegrafistas, porque aqui a gente está começando uma emissora, somos uma família, uma TV pequena, mas com uma grande vontade de mostrar Pelotas, de mostrar a comunidade, de ficar com você sempre conectados. Aquela coisa de conhecer todo mundo, né? Estão acostumados contigo, comigo, com a Bibi, com a Tati, e eles pouco E lembrando que aqui conhecem. não tá toda a família, né? Falta uma Então, quando parte. vocês verem a Isso. gente na rua, dê sua opinião, fale com a gente direitinho. Tá, e o pessoal pode mandar sugestão pelo Face? Pode mandar. também? Claro. Pode, o pessoal pode mandar sugestões de assuntos, mas que vão ser sorteados, porque agora mesmo a gente sorteou, não sabia qual era o assunto, e assim como a gente vai ser surpreendido, porque seria muito fácil, né, a gente pegar um assunto, ver mais ou menos e falar, não, a gente vai ser colocado na parede como vocês. E vamos então dizer qual foi o assunto? Então hoje a gente vai falar sobre medo. Qual é o nosso medo e o medo de vocês aí, gente? A gente vai debater aqui um pouquinho sobre qual a nossa opinião sobre isso e como a gente se sente quanto a isso, e depois a gente vai te ouvir. Vai ir na rua aí, a gente vai aí na rua para vocês saberem também a nossa opinião e darem a opinião de vocês, que é o mais importante, essa interação. Quem é o primeiro a falar aqui sobre medo? Acho que a gente tem que começar pelos Pelos mais velhos. poucos Tá ficando mais velho esse tiro. poucos vistos. Começa de lá então. É. Vai lá. Eu sei lá, eu não sei falar muito sobre medo agora, assim, porque eu acho que depois de uma certa idade tu vai. AIDS tem medo. Mas eu acho que depois de uma certa idade, 54, semana que vem, Ó, o presente, festinha, bolo. a gente vai perdendo um pouco. Eu perdi bastante, pelo menos. Assim. Eu não sei te dizer agora assim, que medo de quê. Então antes, você Eu não tinha tenho medo de ficar quê? sozinho, porque eu estou sozinho, eu não tenho medo de ficar velho, porque eu já estou velho. Ó, tá Mas então feliz. antes, que medo que você tinha que tu conseguiu superar? Esse que eu estou fazendo agora, que é medo de falar em público, medo de dar entrevista. Eu tenho muito medo disso. Eu esqueço até meu nome. Eu acho que a gente, às vezes, conforme vai crescendo, desde criança, depois adolescente ou mais velho, a gente vai perdendo alguns medos, mas vai adquirindo outros também. Exatamente. Alguns medos que a gente tinha quando criança, a gente já não tem mais, mas vai absorvendo outros. Não querendo te interromper, tem uma plaquinha ali, ó, proibido, acho que não pode chuquinho. Eu acredito. Ah, bom, melhorou. Em que tu, quais os teus medos, então, Teu- Bibi? Eu Foi primeiro pra Bibi. Vai lá com medo. Então, eu acho bastante difícil falar sobre medo, porque não tem uma coisa que eu sinta medo específica. Acho que o medo vem em diferentes situações e não é uma coisa que eu tenha sempre medo de alguma coisa, ou de cobra, ou de algum tipo de animal. Claro que eu tenho receio, mas eu não tenho um medo muito grande. Mas é importante o medo, né? Porque te com prepara para as certeza. situações, né? Te prepara. Inclusive é um Te meio protege de dessa proteção, situação. exatamente. Sim. Se não existisse o medo, A gente faria seria- tanto que as crianças não têm o medo e os pais têm que ficar, ou alguém na volta,
porque se elas enxergam, por exemplo, um elevador aberto e que não está o elevador ali, né, que tem um buraco, elas vão direto. Então, essa é a falta de medo que as crianças nascem. Ela está buscando, ela está descobrindo as coisas, então eu ela acho que quem coloca medo são os pais. Não, eu acho que isso eu acho que é inerente às pessoas. Eu acho que tu nasce como tipo uma folha vazia e aos poucos mas tu vai te tem mais adaptando. medo que outros, por exemplo, de altura. Tem uns que suportam muito bem e gostam de altura e outros. Eu acho que são diferentes medos. Algumas pessoas não têm medo de altura, mas têm medo de sapo. Não, sim, mas o porquê que uns têm e outros não têm? Mas eu acho que muita coisa se cria com essa coisa que os pais ou as pessoas da volta ficam. Ai, medo de ficar no escuro. Ai, não vai pra lá que tá escuro, o bicho-papão vai te pegar. Coisas um grande assim. exemplo Então, disso é a uma grande questão. porcentagem dos pais da educação. Sim, eu acho que sim. Mas isso não é só questão dos pais, porque um grande exemplo desse tipo de medo é a questão que tem muita gente que tira a carteira de motorista e não consegue dirigir. E o que eu acho que leva isso? Quando tu vai tirar a carteira, tu tá com a intenção de dirigir. Mas eu Só que tenho medo quando tu tá dirigindo mesmo. Não com excesso de Vocês olharem a Tati na rua, tenho medo. Eu gosto de borracha. Eu acho que isso acontece ali na questão do instrutor. Não faz isso, não faz aquilo. Acaba que é uma questão de precaução em excesso e acaba te deixando com medo. E também dessa pressão, né? Eu tenho que passar, eu tenho que tirar agora, e a pessoa vai e fica nervoso ali, porque tem um monte de gente naquela mesma expectativa, e tem gente que tira aquilo de letra, e tem pessoas que não. Vocês acham que mulheres sentem mais medo que homens? Ou não? Acho que não tem. Eu acho que o homem esconde melhor mesmo. Eu acho que o homem esconde melhor. O Matheus tem medo de barato. Não, de bicho eu não tenho medo de bicho nenhum. Mas uma coisa que eu tenho, que o Zé falou e que é incomum, por mais que a gente esteja na televisão, eu não gosto de falar, eu não gosto de ser eu mesmo em falar, porque a gente sabe que a gente cria um personagem na televisão, né? A gente vira o Matheus jornalista, a Fernanda jornalista, a Bibiana jornalista, a gente está ali, a gente é porta-voz de uma informação, a gente estudou as peculiarias, a gente fala. Mas agora, nós sendo nós mesmos falando da gente, já, pra mim é muito difícil. Tá sendo difícil estar aqui falando sobre minhas opiniões. Eu meio que fujo de dar entrevistas assim, de falar eu sendo o Matheus mesmo, não um menino do Arte 7 ou lá fazendo reportagem por conexão. Mas eu tenho esse certo medo. É que na verdade a gente está acostumado a falar aqui, ou falar para as câmeras, como o Matheus disse, sobre assuntos. Mas é bastante diferente. A gente tem uma preparação sobre aquilo ali, sobre aquele assunto. A gente está inteirado e a gente está com aquele texto e pronto, a gente chegou ali, a gente é um porta-voz. Mas agora você pega de surpresa na rua falar alguma coisa. É que no geral é mais difícil para as pessoas falarem sobre si mesmas, não só para TV, mais difícil. Mais ainda porque a gente não essa é luzinha vermelha assusta. Sim. Paulo, de que tu tem medo? Meu medo é de perder meu rock and roll. Eu posso perder minha mãe, meu amor, minha mulher, mas não posso perder meu rock and roll. Eu tenho medo de perder meu rock and roll, só isso. Eu achei pesado. Não, engraçado que o Paulo não falou isso. Eu ia falar que o que eu mais tenho medo é de perder pessoas que eu amo. Pessoas também. que eu amo. Acho que é o meu maior medo. Eu assim, também. olha. Mas um dia todos vão, né? A única certeza que a gente tem, mas é que é difícil lidar com isso, que a gente saber que sei lá, a gente tá aqui e amanhã um de nós pode não estar, porque... Ah, que seja tu. Até porque eu penso assim que tudo que é desconhecido nos causamentos. Tu vai no dentista, por exemplo, fazer alguma coisa que tu não tenha feito. Não é uma obturação, mas de repente tu vai fazer um canal que tu nunca fez e aquilo te assusta. Aí quando tu entra lá na sala, tu vê, mas era só isso. Um médico a mesma coisa, fazer uma entrevista para emprego, tu te prepara, tu chega ali, mas era isso, eu passei 3 dias sem dormir, estudar para uma prova, então, e chega lá e saber a prova, se eu soubesse que era tudo isso, tinha ido na festa. Eu encaro isso como medo, eu acho que é uma ansiedade, isso, exatamente, uma ansiedade, eu não fico com medo do novo, porque eu acho que as coisas têm que se renovar, eu tenho medo que as coisas não mudem. É que a gente sofre por antecipação. Acho que a maioria de nós sofre por antecipação. É que na verdade eu acho que o sentimento sentimento, medo, é uma coisa muito pessoal. Da mesma forma que a Fernanda citou, que ela acha que todo mundo tem um medo do desconhecido, tem muita gente
que tem um que amor prefere o desconhecido do que aquela coisa monótona. Porque eu acho que é uma sabe que coisa vai muito acontecer. pessoal de pessoa para pessoa, o sentimento. Eu acho que assim, um medo grande assim, é de saber como vai reagir em certa situação. Por exemplo, tu está na rua e aí tu é assaltado. Assim, chega alguém para te assaltar. Eu acho que o grande medo que eu tenho, talvez, assim, como é que eu vou reagir? Porque aí, dependendo do jeito que eu vou reagir, está traçado um destino para mim. Sim. Se eu for explosivo e Tu pode morrer, né? Sim. eu posso Ou levar um não. tiro, né? Se eu conseguir pensar, que para certas pessoas em horas de estresse, Acho que é a muito maioria não difícil pensa. As pensar, pessoas né? travam. Mas É, tem é gente que consegue, cara. Tem gente que consegue raciocinar. É que quando a gente fica nervoso nessas É. situações... É, porque aí acaba surge um bloqueando. instinto, né? O que tu vai fazer ali naquela... Isso na hora. sim, acho que isso é um problema. Eu tenho medo de altura, mas por Por isso causa que ela dessa... sentou no É. bancada. Mas por causa dessa profissão, A gente enfrenta já aqueles medos. tive que ir muito alto, fazer matérias muito altas. Um medo também, como a Tati falou, de perder pessoas muito próximas, que eu amo muito. O desconhecido, mesmo que a gente tenha algum tipo de religião ou de crença, o medo de não ver mais essas pessoas. Mesmo que a gente possa acreditar que existe outra vida, que existe, que é o meu caso, mas eu acho que nessa hora não adianta nem ter religião, a religião que tiver. Eu acho que é uma coisa, parece finita. Tá ali, a gente é muito do tocar, é muito do olhar, é muito do cheiro. Então é uma coisa que me causa bastante medo, assim. Engraçado que ninguém falou aqui, mas isso, o medo de morrer, tem muita gente que tem. É. Eu acho que Eu não tenho assim medo de Eu morrer, já mas tive mais. o medo de morrer e não cumprir coisas que eu esperava, sabe? É que Tipo, coisas a que a gente gente traça faz metas, mesmo. traça metas assim. Final de ano, né? É, Acho que vive. Tem metas, eu quero ter um carro, uma Na casa. folha da agenda de Um carro, uma casa, na minha profissão eu queria chegar até tal limite, depois disso daí eu vou estar realizado, vou estar feliz. E esse medo, sabe, de morrer e de não ter chegado até onde eu quis chegar. Não, sabe, da morte em si, mas de morrer. E medo de coisas mais infantis, assim, que a gente carrega. Assim. Ai, eu tenho medo de sobrenatural. palhaço! Ó, medo de palhaço, olha aqui. Ai, eu tenho medo muita de gente não gosta, minha irmã também não gosta de palhaço. Porque Aí, Matheus, eu vi isso. vários Medo de programas, palhaço. vários filmes de terror com palhaços. E ontem eu estava vendo uma pegadinha numa emissora de TV, onde a criança pedia que o carrinho dela tinha entrado no bueiro, mas que a mão dela era muito pequena. Pedia para uma pessoa que passava. Quando a pessoa olhava, o palhaço botava a cara assim, se levantava e saía, ó, atrás da pessoa. Então eu associo muito palhaço com terror. Palhaço, olha, isso não estava no script, né? Mas como a gente está ao vivo, as pessoas saem, né? As cabecinhas saem durante a gravação. E outra coisa, medo de anão. Olha ali, ele Ó, voltou pra trazer o medo do rock dele, ó. Eu tenho medo que ele toque. E eu comente Esse de medo tá toca Raul todo de mim. Eu tenho medo que ele cante. Ó, Tocar eu te menos. Vamos lá. Eu perdi o meu medo. não, pelo amor de Tá Deus. desafinado esse troço. Tá desafinado. Ó, por isso que ele tem medo, né? De perder o rock. Medo de assassinar o rock. Perdendo, O que mais? Medo de anão, medo de... As pessoas às vezes têm medo Ai. de cobra, de insetos, assim, aranha, Barata, sapo, tenho muito medo de barata. Barata Eu acho É um que- bicho que eu tenho medo. Eu acho que as baratas Não é me medo, é perseguem, eu não sei. É mais nojo, Mais não nojo. é medo. Eu não gosto muito de ficar sozinho. Mas Não é que pra seja mim, medo. Mas fica também medo de ficar sozinho, assim, muito Ah, eu tempo. gosto da minha companhia, me agrada Mas bastante. ele fica sozinho pra sempre É. ou de estar sozinho? Pra sempre, eu acho. Eu acho que alguém vai te aturar pra sempre. É difícil, eu sei que é. Até porque nada é pra sempre, né? Nada é pra sempre, mas aí, Medo sei de lá. sobrenatural. Claro que a gente precisa, todo mundo tem um tempo que precisa ficar sozinho, ter o individualismo ali, mas sei lá, um período muito grande.
vai pra outro lugar, a família morreu, tu não tem um companheiro, um amigo, mais nada, e tu ficar sozinho. Mas às vezes tu tá cercado de pessoas e tá sozinho. Também. Medo sobrenatural, assim, as crianças têm muito, a gente pode tentar trazer isso. Eu não tenho medo, tenho medo Eu tenho que a minha filha Eu tenho medo dos filmes. A tua dos filha tem- mortos, ela não. não gosta de ver filme de terror comigo de jeito nenhum. Também tu deve assustar ela, né? Assusta. Porque tu é É. fogo. Até porque já fez um filme de terror. Assusta, Tu assusta. falou em relação ao assalto e coisa, uma coisa que eu lembrei foi que eu adquiri um medo muito grande de moto. Desde quando eu fui assaltada por um indivíduo de moto, eu não consigo uma moto chegando perto de mim, já me dá um nervoso, assim. E eu já tinha sido assaltada 2 vezes. Na terceira vez foi que mais me tocou, assim, que estava de moto, que daí quando chega uma moto perto de mim eu já fico nervosa, assim. Assim, já te assusta. Mas foi um medo gerado por causa de um trauma. Sim. Né? Isso. Mas é exatamente o que a Bibiana falou, né? A gente tem os medos que nascem Tem, conosco e e outros a gente vai a gente perdendo e vai outros adquirindo ganhando. conforme o passar do tempo. Os medos têm a ver com a situação, assim, Medo de cair no financeira, laço que você me social, preparou. exato. Eu tinha medo de ter que dormir. Eu acho que tem. numa cama Imagina uma pessoa que você me que vive com um dinheirinho contado ali, que tem filhos, e ela deve sentir um medo muito grande de não ter dinheiro suficiente ou conseguir alimentar os filhos. Eu acho que tem medos assim particulares conforme a condição social, não sei. Que deve ser complicado, né? Pai e mãe assim que vivem no limite, que tem filho e que vai passar alguma necessidade. E até nesse sentido, pessoas que moram em periferia também, em questão de violência, de sofrer violência, não, né? Porque aqui mesmo a gente tem visto muitas mortes de que a Tati adolescentes, né? Na periferia. Então, acredito que os pais, as mães, né? Desses adolescentes tenham muito medo quando eles saem deles não voltarem mais, assim. Não que não aconteça na classe média nem na classe alta, Eu acho que mas eles já estão no local onde é mais violento. E nessa questão também que a gente estava falando de medo, sobre medos que a gente adquire, eu acho que quando tu se torna pai ou mãe, deve ser complicado. Acho que o Zé tem filha, o Zé. E eu Tem acho. 3 filhos. Imagina, e ele tava falando pra gente que ele não tem medo de nada pra ele, mas tu não tem medo de alguma coisa? Dos teus Muito, eu tenho mais medo em relação Exatamente, é isso que eu tô pra mim, falando, né? que eu É porque a acho sociedade como ela que tá da mesma forma ultimamente, que né? quando nos tornamos adultos a gente perde os medos, também quando a gente nos tornamos pai, mãe, a gente acaba também A gente perdendo, né? se torna responsável pela vida de uma Exatamente. outra pessoa e mesmo que depois ela se torne maior de idade. Mas é sempre o pequeno, Vai né? ser- Sempre o sempre filhinho, a tem filhinha. Eu aquela sabia que eu grande ia dar um jeito preocupação. de descobrir algum medo do Zé, que ele falou que eu não tinha Que não tinha medo. medo de nada, Mas é eu acho que teve- dos sentimentos, o medo é o mais. De todos os sentimentos, o medo é o menos insignificante, assim, né? Porque o frio, por exemplo, é um sentimento também que esse assola mesmo, não tem como tu te controlar. Tipo, a fome também, não tem como te controlar, mas o medo dá pra controlar. Eu acho que Não sei se É algo que não dá. sim. Não dá pra controlar. Depende, tem coisas que Eu, por exemplo, Que é a questão que a gente estava falando, que o medo acaba se tornando de proteção, porque várias vezes ele vai te travar, ele vai te comandar, Precisa tanto dar que tu não limites. vai não, conseguir. e outra, por exemplo, isso vai virar muitas vezes doença. Eu tenho síndrome do pânico. É um medo Pra da mim, casada geral. é um medo geral, que eu não sei do que é, que desencadeia Uma crise. do nada uma crise. Tá, mas quando tu tá em crise, assim, aí tu tem consciência que tu tem mais medo de alguma coisa, ou de público, ou de... Não, desencadeia, eu tenho que ir Tu tem que correndo ficar pra onde sozinho. eu tô. Tipo, medo minha da casa, câmera, de ficar na Teu frente da lugar, câmera. teu canto. Né? É só não ir pra frente da câmera. Tem medo daquilo, não faz aquilo. Mas eu acho que tu tem que vencer esses medos. É que cara. tem algumas Assim, tu coisas que fortifica. bloqueiam as pessoas. Às vezes Sim. as pessoas têm medo de coisas que Mas tem que ali- enfrentar. que é rotineira. Mas como exatamente. a Fernanda falou, no caso dela, é uma doença, doença. ela não sabe o medo de quê. Se ela dissesse, desencadeia o medo Quando eu de faço tal público. coisa. Aí ela já não
ela poderia dizer, eu Não vou mais fazer telejornalismo, vou para outra área. Ela não consegue classificar o medo dela, então ela agora mesmo pode dar uma crise. Sim, e ela eu posso correr pra estar, casa. numa boate, posso estar no grupo de amigos, posso Ou em estar casa sozinho, em casa fazendo sozinho, alguma coisa. do nada. Agora é legal e exemplificar bastante. O que vocês Não, mas é acham uma que as coisa pessoas na séria. rua vão falar mais, assim, tem medo? Vamos apostar. Eu acredito que medo de barata, inseto, essas coisas. Eu acho que da violência. Medo de assalto. Eu acho que também. Aqui em É. Pelotas elas vão falar mais disso, de Medo de assalto. Do Temer, sei lá, vamos falar cada coisa que eu vou te contar. Uma coisa que eu tenho medo, que eu tava pensando agora, é de andar na rua sozinha, às vezes. Eu gosto de andar na rua, mas eu acabo sentindo medo em determinados momentos. Há um tempo atrás eu andava na rua de noite tranquila, assim. Hoje em dia já não tenho mais, foi outro coisa que eu aprendi com o tempo, nessa questão que a Bibi tava falando, que Sim, que tu vai adquirindo. Não é que eu não ande, porque às vezes a gente é obrigado a Sim. andar por qualquer motivo. Mas é uma coisa que eu tô andando e tô sentindo aquele medo. Muitas vezes. E eu, em relação a isso, assim, medo algum, chego em casa super tarde, o carro eu coloco em outro lugar, né, longe, e o meu pai e minha mãe dizem assim, o carro tá na frente, né, tu deixou o carro na frente, tu não foi até a garagem. Não, tá lá guardado. Mas tu é corajosa, hein? E nisso aí eu não tenho medo. E Fernanda, tu não tem medo assim que a grade acaba? Tá no finalzinho ali. Tem que terminar. Vai dobrar grade. Ah, pois é, mas a pessoa que coloca a grade no ar não me falou, né? O tempo que a grade ia. Tem mais uns. Mas tem medos que 2 viram minutos. fobias também, né? Tem gente Sim, que tem muita fobia. fobia. Eu tenho fobia de lugar muito cheio. É muito abafado. É fechado. Supermercado lotado. Eu não gosto de supermercado, eu tenho pavor de supermercado. E aí quando tá cheio, assim, aquilo começa a me dar um negócio, vontade de correr, fugir, sair correndo, sabe? Eu já vou. Tem gente que adora, minha mãe, eu acho que eu adquiri isso por causa da minha mãe. Minha mãe vai, ela gasta 2 horas no supermercado, ela vai prostituta, ela escolhe entre, sei lá, uma farinha ou outra, não sei o que, e vai. E aí aquilo começava a me dar um nervoso, eu já queria voltar pra casa e ela não se importa se a fila tá grande, não sei o que. Nossa, fila é uma coisa que... E eu vou dar tapa assim, aprendi. eu vou pra pegar isso, Eu eu não aprendi. fico passeando, que tem gente que não faz lista também, que vai, eu tenho que pegar isso e passeia pelo supermercado inteiro. Tá, mas Eu vou datadíssimo, o maior pego, medo vou. mesmo que eu tenho de verdade assim é ver um cometa assim explodir com a terra. Assim, bom. Mas tu não ia nem sentir, não tem, né? Eu agora já tô com medo do Paulo. Eu também. Eu já tô começando a ficar com medo do pau. mercado, eu acho que tem muita gente que tem medo que na hora não passe o cartão, né? Tem esse medo também da transação não Que aceita. até eu acho que sai Da um pouco crise. medo da vergonha. Também. Seria uma coisa mais O assim. medo se confunde com a vergonha em alguns momentos. E com fobia, com tudo. Sim. E aí a gente vai querer saber, né, então, o que Qual é o medo de vocês? Hein? Conta pra gente. fala que a gente tá aqui pra dividir isso. E depois a gente volta para comentar os medos de vocês aí, se batem com os nossos, ou se são medos que a gente não comentou. Nem tinha citado aqui. Nem imagina.